Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abram comigo a palavra de Deus em Colossenses, no 3º capítulo. Colossenses, no capítulo 3, eu farei a leitura dos versos de número 15 ao verso de número 17 e peço que a igreja acompanhe atentamente. Diz assim a palavra do nosso Deus: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E que tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui, irmãos. Uma das frases muito faladas atualmente é que a vida não tem sentido e cabe a cada um de nós dar sentido para ela. Essa é uma das frases que tem estado na cabeça de muitos jovens. Jovens não sabem para que existem, não sabem qual é a finalidade da vida, por que estão no mundo, o que eles devem fazer, eles devem se esforçar para quê, qual é a finalidade da vida. Esse pensador que disse essa frase acreditava que a vida era assim, sem sentido algum. A pessoa nasce, envelhece, morre e acaba aí. E ele acreditava que cada um poderia dar o sentido que achasse para a sua vida. Você vive da forma como você quiser. E grande parte dos jovens sofre desse problema, não sabe para o que vivem. Alguns até mesmo cunharam o termo crise existencial. O jovem diz que está tendo crise existencial. Ele reflete sobre a sua vida, pensa sobre a sua existência, fica ansioso, sofre de ansiedade, fica depressivo, justamente porque não sabe a finalidade da sua vida. Bom, essa é uma questão muito fácil para nós. Se alguém pergunta qual é a finalidade da sua vida cristã, fácil de responder. É viver para a glória de Deus e alegrar-se nele para sempre. Para sempre. A finalidade da nossa vida é viver em Cristo. Justamente porque tudo que nós recebemos de Deus, todas as bênçãos que temos de Deus, vem por meio de Cristo. É por causa de Cristo que nós estamos aqui. É por causa de Cristo que nós viveremos com Ele eternamente nos novos céus e na nova terra. É por causa de Cristo. Cristo é o centro da nossa vida, é o centro da nossa existência. É por isso que é tão importante nós pensarmos acerca deste tema, de como ter uma vida centrada em Cristo. Não há cristão que não queira viver centrado em Cristo. O cristão vive para a glória de Deus, ou seja, o cristão vive no centro da vontade de Deus, em Cristo. E esse tema é importante para nós devemos pensar como ter uma vida centrada em Cristo, porque a finalidade da nossa vida é essa. Nós fomos criados para as boas obras, que já foram preparadas desde a eternidade. Irmãos, na mensagem passada, nós vimos, do verso 12 ao verso 14, que Paulo está falando aos nossos irmãos de Colossos como eles deveriam assumir a nova identidade, o novo caráter que eles têm em Cristo. Eles são nova criatura, novo homem, e eles devem viver de uma certa forma. Paulo usa a linguagem das roupas. Ele fala, olha, vocês devem se revestir, vocês devem colocar roupas sobre si. E ele começa a listar quais são as roupas que o eleito de Deus deve vestir. Ele fala a respeito da misericórdia, da bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Todos nós devemos estar revestidos dessas roupas. Nós devemos ser conhecidos como pessoas bondosas, misericordiosas, longânimas, humildes, porque assim era o nosso maior exemplo, Cristo. Cristo é o exemplo perfeito de alguém que é totalmente bondoso, humilde, misericordioso. E o nosso alvo é Cristo. É por isso que nós devemos nos revestir dessas virtudes espirituais.
Paulo também fala a respeito de certas ações que os cristãos devem ter. Ele fala no verso 13 de suportar uns aos outros e também de perdoar. Essa é uma característica da vida do cristão. Ele suporta o próximo, ele tolera o próximo e ele perdoa. E o padrão para o perdão do crente é porque ele foi perdoado. O modelo pelo qual a vida dele é regida é pelo perdão de Deus. Ele perdoa porque ele foi perdoado. Ou seja, todo cristão deve perdoar, porque ele foi perdoado em Cristo Jesus. E depois de falar de todas essas roupas, Paulo fala: olha, acima de tudo isso que eu disse, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é como se fosse um cinto que nós colocamos que harmoniza todas as roupas. As roupas se mantêm fixas, elas se harmonizam em nós, porque nós temos o amor que as fixam todas. O amor é esse vínculo, ele vincula todas as outras virtudes espirituais. E Paulo continua a falar a respeito de como é a vida dessa nova criatura, a vida desse que tem a vida dessa pessoa que foi transformada em Cristo Jesus. E agora ele fala a respeito de 3 coisas muito importantes para nós. Se os irmãos notaram na leitura, Paulo no verso 15 fala da paz de Cristo, no verso 16 Paulo fala da palavra de Cristo e no verso 17 Paulo fala do nome de Cristo. Ou seja, em todos os versículos Paulo está falando da pessoa do nosso bendito Salvador, Jesus Cristo. É por isso que nós devemos pensar como ter uma vida centrada em Cristo. E Paulo nos mostra. Quero ver com vocês a primeira coisa. No verso 15, submeta-se à paz de Cristo. Submeta-se à paz de Cristo. Vejam o verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Paulo então apresenta a primeira ordem. Ele fala: olha, a paz de Cristo deve ser o árbitro do coração de vocês. Irmãos, possivelmente o apóstolo Paulo está combatendo os falsos mestres. Se os irmãos se lembram, Paulo lá no capítulo 2, no verso de número 18, disse assim: olha, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Porque os falsos mestres, possivelmente, estavam julgando o próximo porque eles não tinham certas experiências espirituais. Eles tinham então que cultuar anjos. Eles tinham que adotar certos misticismos. E Paulo fala: olha, eles não devem julgar vocês por isso. Eles não devem ser o árbitro na vida de vocês. E, ironicamente, Paulo fala agora: o que deve governar a vida de vocês, o que deve arbitrar a vida de vocês é a paz de Cristo. Vocês devem ser julgados pela paz de Cristo. A paz de Cristo, irmãos, é o fator decisivo nos nossos relacionamentos. Ela caracteriza toda a nossa vida. E todas as nossas brigas, todas as nossas desavenças devem ser resolvidas mediante a paz de Cristo. Por isso que os cristãos não devem ser conhecidos como um povo briguento, um povo que está, em tensão com o próximo. Não, é um povo que está harmonizado na paz de Cristo. Eles têm harmonia, eles estão vinculados uns aos outros. É interessante a figura do árbitro. Nós conhecemos a figura do árbitro por conta do futebol. O árbitro é quem chega e diz: não, isso aqui está errado, não, aqui foi isso, aquilo ali. O árbitro é quem regula os relacionamentos. E Paulo está falando exatamente disso, de alguém que regula, que governa um relacionamento. E ele está falando: o que é que deve governar o relacionamento dos cristãos? Paz de Cristo. Cristo conquistou uma paz para a sua igreja. Essa paz procede dele. É essa paz que arbitra os nossos relacionamentos. Justamente porque a paz é um fruto do Espírito. Todo cristão tem a paz de Cristo. Essa paz de Cristo, irmãos, é um estado de descanso. É um estado que nós estamos completamente contentes em Cristo. Contentes no nosso Salvador. Contentes no nosso Redentor. É a convicção que nós temos de que os nossos pecados não mais nos acusam. É a convicção que nós temos que nós estamos salvos pelo Senhor e a nossa salvação está firme nele. Cristo reconciliou consigo todas as coisas.
E Ele não somente reparou o nosso relacionamento com Deus, mas Ele também reparou o nosso relacionamento uns com os outros. Quando éramos pessoas não cristãs, ímpios, nós não tínhamos paz uns com os outros. Agora nós temos. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós somos uma família e nós temos paz. E não deve haver briga no nosso meio. Nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos suportar uns aos outros. E a paz de Cristo deve reinar, governar os nossos relacionamentos. É por isso, irmãos, que a paz de Cristo não se refere a algo subjetivo, a algo que nós sentimos no nosso coração. Não, é algo conquistado por Cristo, é algo verdadeiro, é uma realidade. A igreja usufrui da paz de Cristo, da unidade no Espírito. E cabe a nós promover essa paz. É como se nós imaginássemos uma orquestra. Pense em um maestro que está conduzindo uma grande orquestra. Então, as pessoas estão tocando e elas estão olhando as suas partituras, estão tocando, os músicos estão tocando, mas em certo momento um músico quer tocar do seu jeito e ele coloca a harmonia de toda a orquestra em xeque. Cada um começa a fazer qualquer coisa. Então, não existe mais paz. Por quê? Porque cada um está fazendo o que quer e eles não estão se submetendo ao maestro. A paz de Cristo é como se fosse esse maestro que está regendo os relacionamentos da igreja. Ou seja, nós devemos nos submeter à paz de Cristo, para que então haja harmonia na igreja. Paulo diz que essa paz deve reinar em nosso coração. Mas é interessante porque a Bíblia, quando fala do nosso coração, não está referindo a esse órgão que bombeia sangue, mas está falando do nosso mais íntimo, do nosso profundo ser interior, das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos mais profundos. É por isso que quando o profeta Ezequiel diz que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, não é uma mudança no órgão que bombeia sangue, mas é uma mudança na pessoa inteira. Toda a pessoa vai ser transformada por Cristo. E ele usa o coração para falar dessa transformação. E essa paz de Cristo que nos governa por inteiros foi conquistada por Cristo. Vejam o que Paulo diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Nós fomos chamados para a paz que Cristo conquistou, reconciliando consigo todas as coisas na sua morte. Bom, é interessante como é que Paulo termina essa primeira parte falando da paz de Cristo. E ele termina: e sede agradecidos. Gratidão, irmão, significa reconhecer o dom de Deus, dom gratuito. É olhar para as bênçãos do Senhor e ter um profundo contentamento. É saber realmente que nós não podemos devolver nada a Deus. É saber que nós não podemos pagar por nada. Paulo não está falando de nós agradecermos um só momento e tá bom. Não, é um estado contínuo de contentamento. É um estado contínuo de agradecimento. Deus nos tirou das trevas, nos levou para o reino do Filho do seu amor. E nós devemos ser agradecidos por isso. Deus nos chamou para a paz em um só corpo. Nós devemos ser agradecidos por isso. A paz reina em nosso meio. Nós devemos ser agradecidos por isso. Ingratidão não é característica do cristão. O cristão não deve ser conhecido por alguém que é ranzinza, alguém que é amargo. Você fala alguma coisa, a pessoa já estoura, já explode. Não, o cristão deve ser agradecido. Ele deve olhar para a pessoa de Cristo, sabendo que ele não poderia fazer o que Cristo fez, e então reconhecer tantas bênçãos que nós temos por meio dele. Por isso, irmãos, pensemos: a paz de Cristo precisa governar os nossos relacionamentos. A igreja não é um local imune de brigas. A igreja é composta por pecadores. Então, talvez em algum momento eu farei algo contra vocês, vocês farão algo contra mim. E nós devemos nos suportar, nos perdoar, e nós devemos nos submeter à harmonia da igreja. Nós devemos nos submeter à paz de Cristo. E então deixar as nossas brigas de lado.
Mas a paz deve reinar porque nós não somos mais meramente pecadores. Nós somos pecadores redimidos. E isso é uma grande diferença. Nós podemos agradar a Deus. Nós podemos fazer coisas boas. Nós podemos glorificar a Deus em nossos relacionamentos porque Cristo morreu em nosso lugar e nos deu o Santo Espírito da promessa. É por isso que nós podemos sim ser promotores da paz. Nós podemos promover a paz porque Cristo já a conquistou para nós. Paulo diz aos Efésios que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por isso, se pergunte, os seus atos promovem paz na Igreja de Cristo? Os seus atos estão em harmonia com a paz que Cristo conquistou para nós? Você é conhecido como alguém que promove a paz? Ou alguém que é ranzinza? Alguém que é briguento? Alguém que ninguém gosta de chegar perto? Se você for essa pessoa, você deve se arrepender dos seus pecados. Procurar Cristo, buscá-lo em arrependimento para que Ele transforme o seu coração. Porque nós devemos ser promotores da paz. A paz de Cristo. Essa é a primeira coisa, irmãos, sobre como ter uma vida centrada em Cristo. É nos submeter à paz de Cristo. A segunda coisa é guarde a palavra de Cristo. Vejam o verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, após falar da paz de Cristo, Paulo começa a falar a respeito da palavra de Cristo. Paulo está falando do Evangelho, a poderosa palavra de Deus que converte o coração dos ímpios. Ele está falando da riqueza que nós temos na pessoa de Cristo, na sua palavra, que é poderosa, que é suficiente para nós. Essa palavra deve habitar em nosso coração, porque é por meio da palavra que nós temos conhecimento espiritual. Vocês lembram que o salmista dizia: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista nos ensina que a palavra de Deus é um meio de graça, ela nos santifica, ela refreia o nosso pecado. Nós devemos guardá-la no coração para não pecar contra Deus, para não pecar contra o próximo. Por quê? Porque ela é um meio de graça. Deus nos abençoa por meio da sua palavra. Deus nos santifica por meio da sua palavra. E Paulo começa então a se referir à adoração. Ele fala da palavra de Cristo e começa a falar a respeito de adoração. Vejam que é interessante, Paulo, quando fala a respeito da palavra habitar em nosso coração, na língua grega, Paulo, na forma como ele estrutura esses versículos, é como se ele estivesse explicando como é que a palavra deve habitar em nosso coração. E ele fala a respeito de 3 atitudes nesse versículo. Então, a palavra habita em nosso coração quando nós instruímos uns aos outros. Veja que coisa interessante, todos os crentes, em uma certa medida, são chamados a instruir uns aos outros. Muitas vezes pensamos que a instrução, que é ajudar alguém, dando conselhos, ensinando, é atribuição do pastor, é atribuição dos presbíteros, ou de alguém que tem algum ofício na igreja. Não é. Instruir é papel de todos nós. Ou seja, vocês devem pensar em como me instruir e eu devo pensar em como eu instruo vocês. Todos nós devemos nos instruir. Nós temos que abençoar uns aos outros, ensinar uns aos outros. Mas é claro, Deus não deu o dom de ensino como liderança para todas as pessoas. O pastor é alguém que tem o dom do ensino. Então, ele é alguém colocado por Deus na liderança da igreja. Mas isso não significa que todos nós não devemos também instruir uns aos outros. Todos nós devemos instruir uns aos outros para que a palavra de Cristo habite em nós. A segunda forma do qual Paulo está falando de como a palavra habita em nós é por meio do aconselhamento. Ele fala também, olha, aconselhai-vos. Vocês devem se aconselhar mutuamente. Então vejam, não somente a instrução, mas também o aconselhamento. Eu devo aconselhar vocês, vocês devem me aconselhar, e assim sucessivamente.
Isso significa, irmãos, que nós não podemos terceirizar essas coisas. Não podemos deixar para a liderança da igreja. Quando nós vemos o irmão que está precisando, carecendo de uma palavra, nós devemos aconselhar. Se você vê que alguém está sofrendo e carece de algo, você deve ajudar. Por quê? Porque nós somos um corpo, uma família, e nós devemos aconselhar uns aos outros. E é interessante porque Paulo diz, olha, vocês devem instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros em toda sabedoria. Paulo está se referindo à sabedoria de Deus, está se referindo às Escrituras. Ou seja, é nas Escrituras que nós encontramos o conteúdo para instruir e para aconselhar. A gente não tira da nossa cabeça, a gente não fala o que nós achamos que é melhor, nós falamos da palavra. É por meio da palavra que nós instruímos e nós aconselhamos. E Paulo fala também de uma última coisa, que é o louvor. Ele fala louvando com salmos e hinos e cânticos espirituais. Irmãos, a vida do cristão é caracterizada pelo louvor. O cristão é alguém que louva com toda a sua vida. E vejam que existe um tipo de louvor que Deus se agrada. E Paulo fala salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo está dizendo que o cântico da igreja deve ser o cântico da palavra. Ou seja, o conteúdo daquilo que a gente canta deve estar na palavra. Ou seja, tudo que nós cantamos no culto deve estar aqui. Deve refletir o ensino das Escrituras. Nós cantamos a palavra de Deus. É por isso que nós devemos zelar tanto por aquilo que nós cantamos. Porque nós estamos dizendo aquilo que nós acreditamos sobre Deus. Aquilo que nós acreditamos sobre as Escrituras. E o objeto da nossa adoração, irmãos, é Deus. A gente não canta para homens, a gente não canta para agradar ninguém. A gente canta para engrandecer o nome do nosso Senhor. A palavra de Deus é como se fosse uma fundação sobre a qual um prédio está todo edificado. É aquela rocha da qual Cristo fala. Irmão, se a palavra não habita em nós, toda a nossa vida vai ser edificada sobre a areia. Ela vai desmoronar. O prédio pode até ser bonito, pode ser muito bem pintado, pode ter várias coisas bonitas, mas se a sua fundação não for sólida, vai desmoronar. E assim é a nossa vida. Se a palavra de Cristo não habita em nós, nossa vida vai ser um total fracasso. Vocês perceberam que Paulo novamente está repetindo a ideia da gratidão? Olha, ele falou no verso 15, sede agradecidos. E agora Paulo diz, olha, vocês vão instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, louvar a Deus com gratidão em vosso coração. Irmãos, gratidão é uma evidência do cristão. Você já viu um cristão que não é grato? Isso é uma contradição de termos. O cristão é uma pessoa agradecida, é uma pessoa alegre, porque Deus o abençoou, Deus o salvou, Cristo o redimiu dos seus pecados, e agora ele é uma nova criatura. Devemos sempre lembrar que a gratidão não provém de lábios, mas provém do coração. Algumas pessoas conseguem honrar a Deus com seus lábios, mas tem o coração longe dele. Que isso não seja o nosso caso. Por isso, uma coisa muito importante para pensarmos é que a palavra de Cristo é suficiente para reger os nossos relacionamentos e a nossa adoração a Deus. Irmãos, toda instrução, aconselhamento, louvor, tudo isso deve estar baseado na palavra de Deus. Ela é suficiente para nós. A Bíblia é suficiente para nós, para qualquer questão. Um dos grandes problemas dos crentes hoje é que quando aparece algum problema, o crente vai buscar conselho, vai buscar instrução, vai buscar alguma forma de resolver o seu problema fora das Escrituras. Vai procurar a sabedoria dos homens. Irmãos, a Bíblia é suficiente para nós, para qualquer questão da nossa vida. Entretanto, muitos não creem nessa suficiência. Por isso procuram homens. Deus é quem dita como Ele quer ser adorado, irmãos. Ele fala a respeito dos cânticos, dos hinos. E Deus é quem dita essas coisas. Nós não cantamos qualquer coisa. Nós cantamos a palavra de Deus. Porque Deus se agrada nisso aqui. Deus se agrada quando nós cantamos
a sua palavra, quando os nossos cânticos estão em harmonia com a sua palavra bendita. Nós não podemos tirar o que nós achamos de melhor, colocar aquilo que nós achamos de melhor. Devemos cantar exatamente o que a palavra nos diz. E assim é também o culto. Paulo está falando do louvor, e o louvor acontece no momento do culto. Culto não é lugar em que a gente coloca o que a gente quer ou tira o que a gente não quer. A gente cultua da forma como Deus quer. Ele dita as regras e nós obedecemos. Mas lembremos disso, a palavra de Cristo é suficiente para nós. É suficiente. Então Paulo já falou duas coisas a respeito de como ter uma vida centrada em Cristo. A primeira é submeter a paz de Cristo, a segunda é guardar a palavra de Cristo, e a terceira coisa é fazer tudo no nome de Cristo. Vejam o verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, tudo o que nós fazemos deve ser para Cristo Jesus. Devemos fazer todas as coisas no nome dele. E fazer algo no nome de Cristo significa agir de acordo com a sua natureza e com o seu caráter. Significa honrá-lo com tudo aquilo que nós somos e com todas as nossas atitudes. Sabe por quê? Porque é possível alguém fazer uma oração no nome de Cristo e ainda assim desonrá-lo. É possível alguém fazer algo em nome de Deus sendo pecaminoso. É o que nós vemos hoje, pessoas usando o nome de Deus para fazer o que é pecaminoso. Nós devemos fazer o que é lícito, fazer coisas que são boas no nome de Cristo, honrando a pessoa do nosso Senhor. Deus nos diz nos 10 mandamentos, não tomar o nome do Senhor em vão. Irmãos, nós carregamos o nome de Cristo. Tomar o nome de Deus significa carregar o nome de Deus. E nós carregamos. Nós somos chamados de cristãos. Nós carregamos o nome de Cristo. Ou seja, o que a gente faz é no nome dele. Se o nome de alguém vai ser sujado nesse tempo, é o nome de Cristo. Então, como nós carregamos esse nome, nós temos responsabilidade. Nós devemos fazer tudo de forma a honrá-lo. Nós devemos viver de modo digno dele. Paulo apresenta aqui, irmãos, o mesmo princípio quando ele tinha dado aos crentes de Corinto acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Havia uma desavença naquela igreja sobre é lícito comer carnes sacrificadas aos ídolos ou não. E Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, fazer para a glória de Deus é o mesmo que fazer tudo no nome de Cristo Jesus. É a figura do embaixador. Sabe, o embaixador não fala acerca de si mesmo. O embaixador está representando uma nação. E ele fala no nome dessa nação. Ou seja, tudo que o embaixador falar vai ser representando a nação. Ou seja, se ele fizer algo errado, ilícito, pecaminoso, a nação que vai ter o seu nome sujo. E nós somos embaixadores de Cristo. Nós carregamos o nome dele. Nós representamos o nosso Senhor. É por isso que nós temos uma grande responsabilidade sobre nós. E veja que coisa, mais uma vez Paulo termina falando a respeito de gratidão. Ele termina dando por ele graças a Deus Pai. Mais uma vez, irmãos, nós somos exortados a sermos mais gratos, a sermos contentes com aquilo que Deus nos dá. É por meio de Cristo, irmãos, que nós temos tanta bênção, tanta coisa. E Cristo é suficiente para nós. A gente não precisa de mais nada. A gente já é contente nessa situação. A gente já é feliz com aquilo que nós temos, que é Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós demonstramos a nossa sincera gratidão a Deus. Cristo é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote. Cristo é quem media a nossa adoração a Deus. Cristo é quem media a nossa sinceridade a Deus. Tudo que nós fazemos no culto é mediado pela pessoa de Cristo. Ou seja, se não fosse por Cristo, a nossa adoração não seria suficiente. Se não fosse por Cristo, a nossa adoração seria totalmente inútil. Por que é que a gente adora, canta, louva o Senhor e Ele aceita? É por causa de Cristo.
Não é porque a gente canta bem, porque a gente toca bem, porque a gente presta muita atenção que Deus recebe. É por causa de Cristo. Não é por nossa causa. Por isso é válido que nós nos perguntemos: será que a gente faz tudo para a glória de Deus? Será que a gente vive a nossa vida 100% para glorificar o nome de Deus? Será que a gente representa o nosso Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, e nós vivemos de modo para que Ele seja exaltado? No trabalho, a gente trabalha para a glória de Deus? Ou a gente trabalha para que a gente tenha, muito recurso, para que a gente seja exaltado, para que a gente seja reconhecido, para que as pessoas vejam que eu me esforço muito, para que as pessoas vejam que eu consigo, ou para que o nome de Cristo seja glorificado? Irmãos, a evidência daquele que foi salvo é que ele faz tudo para a glória de Deus. E você tem esse desejo? Você quer glorificar a Deus em tudo que você faz? Seja na sua vida familiar, seja no relacionamento com a sua igreja, seja no seu trabalho, seja na forma como você trata os outros. Você deve glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. Você tem conversas para a glória de Deus? Você assiste os seus programas para a glória de Deus? Irmãos, tudo é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E a última coisa, será que nós temos sido de fato agradecidos? Vejam, Paulo falou de agradecimento nos 3 versículos que nós lemos. No verso 15, sede agradecidos. Verso 16, gratidão. Verso 17, gratidão novamente. E a gente de fato é agradecido nesse ponto? Por que será que a gente reclama tanto? Por que será que a gente resmunga tanto? Por que a gente murmura tanto pela nossa situação? Irmãos, nós devemos ser mais agradecidos, porque a gente tem tudo aquilo que a gente precisa. Cristo é suficiente para nós. Ou Ele não é para você? Se não for suficiente, então é válido a reclamação. Mas se você já tem Cristo, você já tem tudo, você não precisa de mais nada. Irmãos, eu quero concluir falando que a palavra de Deus nos exorta a como ter uma vida centrada em Cristo. Nós vimos 3 coisas. A primeira é se submeter à paz de Cristo. É preciso que nós promovamos a paz e a unidade da igreja. Nós precisamos ser pessoas que perdoam, pessoas que toleram uns aos outros, porque nós somos um corpo. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim para alguma coisa. E é ela que governa o nosso coração, é ela que rege os nossos relacionamentos. A segunda coisa é que nós devemos guardar a palavra de Cristo, porque ela deve habitar no nosso coração. E nós vimos 3 coisas de como nós fazemos isso. Primeiro, instruindo. Nós devemos instruir uns aos outros. Nós devemos também aconselhar uns aos outros. E devemos louvar a Deus com gratidão em nosso coração. E a última coisa é fazer tudo no nome de Cristo. Irmãos, todas as nossas obras, todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos devem ser para Cristo, deve ser para Ele, o motivo da nossa existência. Tudo deve ser feito com alegria no coração. Então se pergunte, você tem uma vida centrada em Cristo? Essa é a pergunta mais importante. Por quê? Porque se nós não temos uma vida centrada em Cristo, significa que Deus não está se alegrando com a nossa vida. Significa que Ele está reprovando a forma como nós estamos vivendo. Mas se nós vivemos uma vida centrada em Cristo, então certamente Deus se alegra. E será que nós, que somos filhos de Deus, não queremos honrar o nosso Pai? Mas se você ainda não creu em Cristo, não tem como você ter uma vida centrada nele. Se você não creu em Cristo, não tem como você agradar a Deus. Justamente porque Deus só se alegra naqueles que estão em Cristo, naqueles que estão em união com Ele. Por isso a palavra é que você se arrependa, para que você creia no Evangelho e então receba todas as bênçãos em Cristo Jesus. Irmãos, o sacrifício do Cordeiro é sem mácula e é suficiente para cobrir os nossos pecados e nos salvar da ira vindoura. Irmãos, quantas bênçãos nós temos? Devemos ser agradecidos por isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a guardar essa palavra no coração. Amém.